Oi, como é que vocês estão? Tudo bom, alunos do quinto ano? Aliás, alunos do primeiro ano, Tita Cantantan. Nós hoje vamos estudar um grande personagem da música popular brasileira, um expoente muito importante. Quando eu falo expoente, eu estou falando de uma pessoa que se destacou no mundo da música, na história da música, internacionalmente. Chama-se Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, um grande instrumentista. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ele nasceu no dia 5 de março de 1887. A mãe dele se chamava Noêmia e o pai dele se chamava Raul. E como o filho, para os pais, representam algo importante, a continuação da família, eles queriam que Heitor Villa-Lobos fosse médico. Mas desde pequeno, Heitor Villa-Lobos já mostrava talento para a música. Ele já dedilhava violão. E com 6 anos de idade, ele já compôs uma peça para violão. Porque ele frequentava muito aqueles bares com os pais, ali da boemia do Rio de Janeiro. E ele começou a perceber, olha para onde tu está apontando, a perceber, através da sonoridade, que poderia ter uma habilidade com o instrumento. E ele já, de forma autodidata, o que é autodidata? É a pessoa que aprende sozinho, através da observação e da percepção. Então ele se inclinou no violão, o pai dele tocava também violão, e a mãe gostava de cantar, então ele se interessou pelo violão. Com 6 anos de idade, ele já compôs uma peça musical. E ele não só ficou nisso não, ele procurou desenvolver o seu talento musical, porque ele chegou a tocar, nesta época, na infância, até 12 anos de idade, que é o período da pré-adolescência, ele aprendeu a tocar sax, violoncelo e clarinete, ou seja, violoncelo da família das cordas, clarinete da família das madeiras e sax da família dos metais, Que na origem do sax é considerado metal, mas hoje a classificação do instrumento sax é na família dos metais. Então, ele vivenciou isso e através da influência de amigos, principalmente amigos do Nordeste, porque no Rio de Janeiro tinha muita gente do Nordeste, da região de Bahia, Sergipe, Pernambuco, amigos da família que eram boêmios. Boêmios eram pessoas que tocavam nos bares, nas praças. E Villa-Lobos frequentava esse ambiente. Mas, quando ele completou 12 anos de idade, o pai dele faleceu. E você sabe, quando o pai falece, a pessoa fica um pouco triste, Mas ele continuou a vida porque a mãe dele ajudou. E Villa-Lobos tinha mais 7 irmãos. Mas ele foi o destaque da família. Em 1922 aconteceu um fato histórico aqui no nosso país. Foi a chamada Semana da Arte Moderna. É onde aconteceu um movimento de cultura no país, onde a música foi muito bem trabalhada, desenvolvida, onde a pintura foi desenvolvida, onde a escultura foi desenvolvida, onde as artes cênicas foram desenvolvidas, as danças, tudo alusivo à cultura, ao desenvolvimento cultural. Em 1922 teve um grande movimento, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, aconteceu esse movimento de muita música de boa qualidade, muitos ritmos folclóricos, muita música moderna. E Villa-Lobos, nesta época, se destacou. Em 1923, o governo brasileiro financiou para ele estudar em Paris, na França. E ele foi estudar. Já que ele se destacou na Semana de Arte Moderna, nas apresentações dos teatros, nas audições públicas das praças, ele foi o expoente, a pessoa que foi representar o Brasil lá fora, na Europa, muito especificamente na cidade de Paris, na França.
lá ele foi aperfeiçoar os seus estudos. Quando ele aperfeiçoou os estudos, em 1927 ele volta para o Brasil. E aí ele mostra as suas obras. Tio, daqui a pouco vai dizer o nome das umas obras que ele compôs. Quando ele volta, que ele tem expressividade no país, um investidor milionário vai ganhar dinheiro em cima dele. Você sabe que a maioria dos cantores hoje tem seus empresários, onde lança o cantor, grava o CD dele ou o DVD dele para ele vender. Mas uma parte da venda do CD e do DVD é do empresário, porque foi o empresário que bancou o cantor. Naquela época de Villa-Lobos já tinha grandes investidores. Ele era milionário. A biografia não revela o nome desse investidor. O que é que ele faz? Ele retorna para a Europa de novo. Em 1927 ele estava aqui. Aí ele veio mostrar que aprendeu, que aperfeiçoou a técnica no Conservatório de Paris, começou a tocar piano e começou a ser regente. Ele foi maestro, ele regia orquestra também. Mas esse investidor ele botou ele para a Europa novamente, para ele fazer uma turnê de apresentação de suas obras. E aí agora eu vou falar o nome de algumas obras dele. Uma vez, Tio já falou sobre a obra de Villa-Lobos chamada O Trenzinho Caipira, certo? Que é uma observação dele quando ele foi para Minas Gerais e ele viu o trem da Maria Fumaça. Com essa observação, ele criou uma obra para orquestra, imitando o som do trenzinho, ou seja, o som da Maria Fumaça. Então a obra é chamada Trenzinho Caipira. Além da obra do Trenzinho Caipira, nós temos as Baquianas Brasileiras. O nome é Baquianas Brasileiras. São obras para corda. Ele fez uma obra também chamada Floresta Amazônica. Ele também fez uma obra Cantinela. Ele fez o Rude Poema, que é uma obra melancólica, de amor, de devoção. Ele criou os choros, o choro número 1, número 2 e número 5. A melodia sentimental, né? E ele criou o canto do Irapuru. Irapuru é uma ave da Amazônia, da região lá norte. Então, ele era um observador e valorizador das coisas da natureza do nosso país, do Brasil. Então, Villa-Lobos, quando a gente estuda a biografia dele, Tio aqui está fazendo um resumo para ficar mais fácil para vocês. Ele é um grande músico da história da música do Brasil, mas também ele é uma expressão da música internacional, porque ele levou a nossa música brasileira para o mundo. Este foi Villa-Lobos. E ele faleceu no Rio de Janeiro. Ele foi enterrado lá no cemitério São João Batista. Ele faleceu no dia 17 de novembro de 1959. Certo? Então, Villa-Lobos é um grande músico. Ele faleceu de falência dos rins, chamado uremia. Os rins dele parou e ele veio a falecer. Então, Villa-Lobos, um grande músico do período moderno no Brasil. Este é o representante principal, talvez, na minha concepção, como professor de música, um grande expressão da música popular brasileira. Queridos, esta foi a aula de hoje sobre o músico chamado Heitor Villa-Lobos. Tchau, beijo do Tio. Tio vai colocar alguns links aí, depois que vocês assistirem a aula, videoaula, sobre a vida e obra de Heitor Villa-Lobos. Beijo do Tio, até breve.